Oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Estou de volta pra gente conversar sobre os últimos tempos, as últimas semanas. Sumi daqui porque eu gravei um vlog super longo pra vocês, de uma semana na minha vida, só que eu estou gastando muito mais do que uma semana pra editar esse vlog. E aí eu fiquei segurando de gravar outros vídeos enquanto eu não soltava o vlog, pra não quebrar a linearidade. Só que aí por conta disso, eu tô guardando muitas reflexões que eu acho que são importantes pra vocês também, como estão sendo importantes pra mim. Então voltei, vim trocar com vocês um pouco. As últimas semanas foram muito ricas em reflexões, foram muito ricas em entender mais sobre o processo, sobre a vida. Mudei muitas coisas na minha vida a partir dessas reflexões. Primeiro ponto importante, né? Eu estou numa fase muito privilegiada da minha vida, porque eu passei o ano passado inteiro sonhando com um momento em que eu poderia ser só estudante, ser profissão estudante. E esse ano, graças ao meu casamento, graças ao meu marido que é maravilhoso, que trabalha muito bem, que tem suportado as contas lá em casa, eu tenho tido tempo livre, não para não fazer nada, tá, gente? Mas para fazer coisas que valem mais do que dinheiro. Para trabalhar em busca não de dinheiro, mas de coisas que valem mais, como o aprendizado, como a reflexão, né? Como me dedicar aos estudos das ciências, a própria fazer graduação, né, da melhor forma possível, aproveitar o FMG de verdade com tudo que ela oferece, todas as oportunidades que a UFMG oferece. Então eu tô na iniciação científica, eu tô pesquisando, ler muito, tô conseguindo ler muitos livros. Então tem sido a melhor fase da minha vida. Eu tô muito feliz, assim, de verdade. Tô conseguindo usufruir de todo o meu potencial e de fato viver a vida contemplativa. Estou lendo nesse mês de abril Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, acho que é assim o nome dele. Que livro maravilhoso. E pensei em um livro que reafirma todas as coisas nas quais eu acredito. De que nós estamos nos auto-explorando nessa sociedade de desempenho, né, em que nós vivemos, porque a gente é livre, só que aí a gente pega a nossa liberdade e a gente escolhe se auto-explorar dentro de um sistema de trabalho que esgota a gente. Aí tá todo mundo com burnout, com depressão, com, enfim, todos esses tipos de adoecimentos psíquicos que vêm desse esgotamento de uma sociedade que só preza pelo desempenho. Que livro maravilhoso, tá? Tô quase terminando ele já, mas sabe quando você termina um livro triste? Porque tava uma leitura muito gostosa? Estávamos conversando, eu e Byung-Chul Han, e concordando 100% em tudo, maravilhosos. Então, pude só confirmar o quanto eu não quero vender a minha vida, vender o meu tempo por dinheiro. Não está à venda, sabe? O meu tempo não está à venda. E o quanto eu quero empregar o pouco tempo que eu tenho, porque a vida é curta, gente. Se a gente entrar no mercado de trabalho, de fato, né, as pessoas que entram porque querem ou porque precisam, sei lá, entra com 18, 20 e você vai sair com 60 para se aposentar, você perdeu 40 anos da sua vida. Quando você tiver 60, você vai ter perdido 66% da sua vida num mercado de trabalho. E dependendo, né, da sua formação, da sua especialização e questões de privilégios mesmo, talvez você tenha que trabalhar CLT 8 horas, escala 6x1. E eu não sou, olha bem, eu tô entrando em uma questão extremamente polêmica, né? Porque esse negócio de escala 6x1, 5x2 e afins, isso entra na política e isso divide grupos e pessoas. Mas, mesmo tendo o meu lado político muito claro, neste ponto eu preciso concordar com o outro lado de que uma escala 6x1 não é vida, com todo respeito. A pessoa vender 1/3 do dia dela, 8 horas, né, do dia, mas que na verdade é metade do dia útil dela, 6 dias na semana. Ela tem um dia na semana em que ela não está vendendo o dia dela para alguém por dinheiro. E muitas vezes por um dinheiro que ela não vai nem usufruir totalmente, porque vai pagar contas básicas. Entende o que eu tô falando? Não é nem aquele dinheiro que você vê sobrar.
Você fala, nossa, tá aqui o retorno do meu trabalho. Às vezes é trabalhar 8 horas por dia para pagar o aluguel de uma casa em que ela só chega do trabalho exausta, dorme, acorda e vai pro trabalho. É isso que eu tô falando. E ter um dia na semana para todo o resto da vida. Para se organizar, para ir no mercado, para fazer comida da semana, para dormir, para descansar, para respirar. Que tempo que sobra para essa pessoa ter uma vida contemplativa? Que é o que o Byung-Chul Han vai falar no livro, né? A diferença entre vida ativa e vida contemplativa. Porque a vida ativa, ela é isso, ela é essa vida aqui, ó. Tô correndo, não tô nem vendo o tempo passar porque eu tô aqui fazendo, e eu não paro pra ver a flor, pra ver a árvore, pra pensar na vida, pra refletir. Realmente, como é que o brasileiro vai ler mais do que 2,4 livros por ano? Esse número eu acho que tá até desatualizado, acho que até reduziu. Mas como que ele vai ler mais que isso se uma certa camada, né, da sociedade brasileira vende os seus dias numa escala 6:1? Ela tem um dia pra ler, realmente é 2,4 livros por ano que vai dar, sabe? Agora, não há tempo pra essa vida contemplativa. Então, nós que temos o privilégio, é um privilégio, de poder escolher o que nós queremos fazer com o nosso tempo. Eu vou fazer um parênteses, não sou rica, eu não tenho dinheiro sobrando. A minha escolha de não vender a minha vida, de não vender o meu tempo, ela me acarreta as consequências claras de também não vou ter uma vida super luxuosa. Não tenho ambição, não quero enriquecer, não é uma meta minha, não é um sonho meu, nossa, ter muito dinheiro. Eu quero ter oportunidade. Os meus sonhos, eles estão vinculados a experiências, a viajar para algum lugar, conhecer algum lugar, mas o meu maior sonho é viver bem, é não sobreviver. Entende o que eu tô falando? Então eu sei que a minha escolha de não vender os meus dias para um trabalho, CLT ou PJ que seja, ela me acarreta a consequência de eu tenho que me organizar financeiramente. Eu não compro tudo que eu quero, eu compro os livros que eu quero. Isso pra mim já é um grande luxo, porque é o que eu preciso. Tenho comida na mesa, meu aluguel tá pago, tá tudo bonitinho lá em casa. Agora, não é uma vida extravagante. Na verdade, aí eu vou fazer um parênteses, porque pra mim é muito extravagante não precisar vender os meus dias, vender as minhas horas. Mas não é uma vida luxuosa nos termos capitalistas da coisa. Então, quem pode escolher, eu recomendo muito, claro, faça o que você preferir, mas assim, eu recomendo muito, pensa bem, sabe? De que forma você quer viver? Porque desde que eu tomei essa decisão, então eu reduzi minha carga de trabalho. Hoje, as únicas aulas que eu dou são aulas que eu dou para alunos que eu gosto de dar aula. São alunos em quem eu acredito completamente no potencial, em quem eu vejo grandes conquistas, assim, profissionais, estudiosas, acadêmicas. Os alunos para quem eu dou aula hoje, eu dou aula por prazer. O dinheiro que entra na minha conta, compra os livros que eu gosto. Mas assim, é isso, sabe? Não dou aula mais pra ganhar dinheiro, não dou aula mais pra... Isso é um luxo, tá? De verdade. Mas assim, o meu trabalho, ele é porque eu gosto. Eu não preciso mais trabalhar com uma coisa que eu não gosto por causa de dinheiro. E isso me permite muito, muito tempo para ler muitos livros. Porque eu não lembro agora quem falou isso, eu acho que foi a Clarice Lispector, que falou que a gente de fato nunca vai ter tempo para ler todos os livros que a gente quer. Isso é verdade. E se eu não preciso vender as 8 horas do meu dia para o emprego CLT, eu consigo ler mais livros. E no dia em que eu morrer, eu vou pelo menos ter a consciência feliz de que eu li mais do que talvez eu leria se eu tivesse tomado as escolhas erradas no meu ponto de vista. Recapitulando tudo, então. Eu pego meu tempo, eu leio os livros que eu quero. Eu leio os livros que os autores dos livros que eu estou lendo recomendam nas notas de rodapé, porque olha o tempo que eu tenho. Eu me dedico melhor à pesquisa científica, eu me dedico melhor à psicologia e ao estudo da psicologia, à minha formação. E aí agora vem o revolucionário. Eu me dedico àquelas pequenas coisas. As pequenas coisas, as coisas que o Manuel de Barros vai dizer que são as coisas insignificantes, mas são essas sobre as quais ele escreve, são essas que de fato têm significância, as coisas mais insignificantes. Sobra tempo na minha semana
para estar com os meus pais, para estar com os meus sogros, para ligar para os meus avós, para estar com os avós do meu marido, para ver os nossos amigos, para de fato viver uma vida cheia de pessoas que a gente ama, de momentos especiais. Eu tenho tempo para cozinhar a nossa comida. Eu tenho tempo na minha semana para fazer caminhadas pela UFMG, vendo as árvores mais lindas, tomando sol na pele. Eu tenho tempo na minha semana para ouvir uma música que eu gosto e ficar horas ali pensando sobre o significado. Não vender as minhas horas me permite ter na minha semana tempo para tocar piano, escrever poesia, pintar. Coisas que talvez pareçam, nossa, muito fúteis, né? Ai, você fica gastando tempo com essas bobagens, você poderia estar numa empresa multinacional e não sei o que, tudo bem. Mas essas coisas estão me preenchendo por dentro. Eu não estou esgotando a minha alma, que é o termo que o Bill Churran vai falar, né? Que é o culpado. Por que as pessoas hoje trabalham, se esgotam, tem burnout e afins, depressão? Porque elas estão sem alma, elas esgotam a alma delas num trabalho que não preenche, não vai preencher elas. Nos meus dias, eu preencho a minha alma com aquilo que realmente preenche a alma da gente. Arte, literatura. Eu tô estudando história da arte, né? Recentemente, tô fazendo cursos de história da arte. Tô indo a museus. Eu fui recentemente numa exposição lá na Casa Fiat de Cultura, aqui em Belo Horizonte, sobre Renoir. E que coisa maravilhosa. Me sobra tempo para viver verdadeiramente a vida. Eu não vivo numa correria. Eu não saio por aí apressada, emendando um compromisso no outro. Eu não chego no fim de semana exausta porque a minha semana me esgotou. Pelo contrário, eu chego no fim de semana cheia de vida, eu chego no fim de semana plena. E aí a gente vai passar tempo com a nossa família, com os nossos amigos. A gente vai viver coisas reais, assim, porque eu acho que daqui 70, 80, 90 anos, quando eu me for, se Deus quiser daqui bastante tempo, eu não vou olhar pra trás e falar, poxa, eu vendi os melhores anos da minha vida pra um chefe, pra uma empresa, pra qualquer coisa, pra conseguir só dinheiro. Porque eu acho que quando a gente morre, dinheiro vira só dinheiro. Não, eu vou olhar pro passado e eu vou ver que eu empreguei os melhores anos da minha vida, os anos da juventude, em que eu tenho energia, não tenho muito dinheiro, mas eu tenho bastante energia, bastante motivação, força de vontade. Eu tenho todo o tempo, né, agora, nesse momento. E eu empreguei isso nas coisas que realmente fazem sentido. Eu empreguei isso em conhecer tantos escritores e me familiarizar com eles. Eu gastei tantas tardes conversando com Fernando Pessoa, Clarice Lispector e Manuel de Barros, quanto eu pude. Sabe, talvez eu não seja uma velhinha rica que vai deixar uma herança milionária para os meus netos, mas eu com certeza vou ser a vozinha que vai ensinar eles a olhar para as coisas da vida que não tem o apelo monetário em cima, sabe? Enfim, toda essa conversa, tava inclusive com saudade de conversar assim com vocês, é pra lembrar que eu sei que muitos de nós não têm essa escolha. Para muitos de nós, trabalhar é uma necessidade. E isso é triste porque às vezes nessa rotina a gente perde, né, as coisas mais bonitas da vida. Mas para aqueles de nós que pudermos escolher, façamos a escolha corajosa, que hoje em dia é corajoso fazer essa escolha, de empregar o nosso tempo nas coisas que realmente vão fazer diferença nos nossos últimos dias. Sabe, às vezes a gente fica tão preocupado em acumular dinheiro, né? Ai, eu tenho que guardar muito dinheiro. E às vezes o dinheiro, pra quem no caso tem, né, mas fica parado na nossa conta e a gente não vive. A gente não vive as coisas. Sabe, viagens loucas. Quando eu falo viagens loucas, é tipo assim, sabe, de última hora, você fala, ai, vamos pegar nosso dinheiro e ir pra lugar tal? Tem que ter responsabilidade com o dinheiro, tudo bem, tem que administrar ele com sabedoria, mas ao mesmo tempo ele não pode se tornar um ídolo que você só quer acumular por acumular. Morrer com milhões na conta
não vai te dar as memórias que momentos, aventuras, experiências, livros, viagens te dariam, sabe? Às vezes a gente sacrifica estar com as pessoas que a gente ama por trabalho, por dinheiro, quando no fundo a única coisa que vai ficar vai ser isso, né? Tem uma música linda, se chama Essa Vida Vai Passar Rápido, algo do tipo, da Marcela Thaís, em que ela fala justamente isso, que a única coisa que a gente vai deixar não é o nosso dinheiro, né, quando a gente se for. São as lembranças, são os beijos, são as alegrias que a gente viveu, sabe? As coisas verdadeiras, sabe? Essas coisas. Tem uma frase linda da Sociedade dos Poetas Mortos. Eu não vou citar ela na íntegra, porque eu não lembro todas as palavras, mas ela é alguma coisa como engenharia, enfim, todas essas exatas, né, essas ciências assim, beleza, elas são importantes pra gente viver, elas constroem o mundo, tudo bem, isso tudo é ótimo. Mas literatura, arte, poesia, essas coisas são as coisas que fazem a gente se sentir vivo, sabe? Então, se você puder escolher, talvez você não consiga escolher como eu, não trabalhar, mas você consiga escolher o que fazer nos pequenos momentos, aqueles momentos em que sobra. Talvez, ao invés de ficar, né, rolando pelo feed e perdendo a vida, deixando a vida passar, a sua escolha não seja não trabalhar, mas seja trocar esses momentos por momentos mais verdadeiros. Seja como for, fazer a escolha certa te dá uma carga de vida, uma potência de vida que nada mais vai te dar. Então, saiba fazer essa escolha enquanto você ainda é jovem, para que quando você for mais velho você não precisa se arrepender. Ou tentar na velhice correr atrás de toda essa vida que a gente tem à disposição. Livro, eu sei que às vezes na soma fica caro. Quem compra muito livro igual eu sabe que não dá pra gente comprar sempre todos os livros que a gente quer. Mas o preço que se cobra pra ler Fernando Pessoa, pra mim é barato demais pelo que ele entrega. Pra ler Clarice, pra ler Grande Sertão Veredas, inclusive vou trazer vídeos sobre Grande Sertão Veredas já aqui pro canal. O preço que se cobra pra ler isso é o quê? 30, 40, 50 reais? Às vezes é caro, mas pro que te entrega, pra abertura de visão de vida que te dá, é barato até demais. E eu acabei de lembrar também um parênteses que eu quero fazer aqui, antes de acabar o vídeo, de que às vezes a escolha não é não trabalhar. Mas às vezes, para quem já trabalha, a escolha talvez seja não exagerar na quantidade de trabalho, não aumentar tanto a sua carga de trabalho, a não ser que seja uma necessidade, mas às vezes a escolha é essa, é trabalhar o que você precisa e não cair na ambição, né, de trabalhar muito e vender ainda mais tempo da sua vida só por dinheiro, sabe? Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.